Boa noite, boa noite. Quinta da Physio Live. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira na área da saúde, principalmente na fisioterapia. Neuroteachers entraram, sábado tem live sobre residência. Esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui bem rápido, bem prático. Oi, Walter, meu preceptor lá do hospital da residência. O pessoal tá entrando. Daqui a pouquinho a gente começa a conversar. Lucas, Roger, tudo bom, pessoal? Vocês estão bem? Primeira live que eu vou fazer sozinha. Ainda bem que eu gosto de falar muito, né? Alexandre. É verdade, Walter. Lá no hospital estão fazendo, gente, uma força-tarefa. Estão tentando me roubar da neurofuncional para eu virar neurointensivista. Estão quase conseguindo, mas segredo. Boa noite. Não estou mais sozinha. Agora já tem 18 pessoas comigo. Esperar só mais um pouquinho e a gente começa a conversar, tá bom? E aí, me contem. Faz os dois. Pois é, tô nesse dilema, viu? Será que dá pra fazer os dois na prática? Já é o assunto dessa live, né? Carreira. Será que a gente consegue fazer duas áreas da fisioterapia juntas? Oi, Lana, Luca, Flavinha entrou. Neurointensivismo é maravilhoso, Alexandre tá falando, é verdade. Fiquei encantada. Inclusive, eu percebi que é um nicho da fisioterapia que tem poucos profissionais que dominam muito na prática, mas são profissionais mesmo do intensivismo, cardio-resp, pessoal da neuro, olha aí. Tem um grande campo aí para atuar, pra gente se aprofundar. Temos que estudar mais neuro dentro do hospital. Senti bastante essa necessidade. Fabiana entrou. Fabiana é minha amiga da residência. Tá lá comigo aprendendo também. Já temos 32 pessoas aqui online, então acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho, né? Fazer nosso Quinta da Physio aqui. Tá bacana pra vocês o áudio, a internet? E aí eu começo. Só me deem esse feedback. Oi, Cami. Também te amo, Fabi. Gente, eu quero que aqui esse Quinta da Physio seja um bate-papo mesmo, tá? Façam as perguntas de vocês, vamos discutir juntos sobre carreira, tirar nossas dúvidas. Então, vou começar. Eu tava conversando essa semana agora com os alunos de uma instituição, né? Que eu dei uma palestra sobre como planejar a carreira. E vocês acabaram me mandando bastante mensagem sobre o assunto. E uma das coisas que a gente conversou muito nessa aula, que eu acho que a gente precisa começar aqui refletindo, é sobre os nossos objetivos. Então, para a gente conseguir planejar a nossa carreira, a gente primeiro precisa ter um objetivo. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, porque a gente precisa saber a nossa área de afinidade e exatamente como a gente quer exercer ela. A gente sabe que a gente tem vários caminhos, várias especialidades na fisioterapia, e se a gente quer se planejar com antecedência, principalmente quando a gente é acadêmico e a gente consegue descobrir com antecedência qual é essa área, você consegue se planejar e fazer tudo direcionado. Claro que se você direciona tudo desde o início, você consegue colher frutos muito mais cedo. Então, por exemplo, eu posso dar um relato meu que eu já até contei pra vocês aqui pelo Instagram antes, né? Durante a graduação, todo mundo sabia que eu gostava muito de neurofuncional. Eu sempre me envolvi em atividades extracurriculares que envolviam a neurofuncional. E por causa disso, mesmo como recém-formada, que eu acho que é o maior medo de todos nós, como recém-formada, será que a gente vai conseguir alguma oportunidade? Eu tive várias oportunidades de emprego, mas eu tinha um objetivo que era primeiro fazer a minha residência, fazer a minha especialização. Então, quando a gente consegue se direcionar, a gente consegue colher frutos.
Foi uma das perguntas que me fizeram, inclusive agora no Congresso Nacional das Ligas de Gerontologia, era se eu achava que como recém-formado a pessoa não conseguiria ter oportunidades dentro desse mundo que a gente sabe que é competitivo. Mas não, o recém-formado ele consegue sim se impor, ele consegue correr atrás e ter várias oportunidades sim. Então a gente só precisa ter um objetivo. E aí quando eu falo em objetivo, e além da área da especialidade que a gente quer seguir, a gente precisa saber se quando a gente se formar, a gente vai seguir o caminho da docência, a gente vai seguir o caminho das especializações, a gente vai querer se inserir no mercado de trabalho. O que a gente vai querer fazer? Eu, Ana Paula, gosto muito da docência, vocês sabem, né? Eu compartilho isso aqui com vocês. Só que eu achei fundamental eu ganhar primeiro prática, como recém-formada, ter minhas próprias dúvidas da prática da fisioterapia, principalmente no mundo da neurofuncional, que é tudo muito complexo. Então eu senti essa necessidade. Hoje em dia eu me sinto muito mais segura em saber qual é a área da docência que eu quero seguir, qual seria a área de pesquisa, a linha de pesquisa que eu seguiria, porque eu consegui ter uma prática bem profunda sobre neurofuncional durante 2 anos. Então essa foi uma escolha que eu fiz, mas é muito de personalidade. Então você precisa refletir sobre o que você quer para você definir qual vai ser o caminho que você vai seguir. Aqui o pessoal que está online gosta de que área da fisioterapia? Vocês podem me responder? Isso, inclusive, a gente tem até algumas surpresas, né? A gente acaba descobrindo algumas coisas novas na residência, por exemplo, ou quando a gente está no mercado de trabalho, porque, por exemplo, durante a graduação, eu sempre tive muito contato com Parkinson. Todas as oportunidades que eu tive foi com Parkinson, então eu me sentia muito segura em neuroadulto. Mas eu sempre gostei muito de neuropediatria. E quando eu saí da graduação foi quando começaram a aparecer as oportunidades para mim na neuropediatria. Foi quando eu comecei a atender pacientes com autismo. E aí isso conquistou muito meu coração. Hoje em dia, vocês sabem, né? Eu passei na pós-graduação em autismo. Então eu tô começando a trilhar esse caminho da neuropediatria. Olha, aqui a Giovana falou pediátrica e neuro. Também amo. Cardio-resp e neurofuncional. Olha, Emily, a gente tava falando sobre neurointensivismo e eu tava falando sobre como que eu identifiquei que existe essa necessidade dentro do mercado, viu? Interessante. Neuro. Aqui temos muito neuro. Vamos ver o que o Walter falou. A graduação bem feita é o melhor caminho para o recém-formado. E de lá vamos nos direcionar para as primeiras e melhores oportunidades. Com certeza. Por isso que eu digo que é muito importante a gente conseguir identificar o nosso objetivo desde a graduação, porque a gente vai conseguir colher frutos mais cedo. Traumato ortopédica, até agora o Fabiano tá entre resp e intensiva. Fabiano, bora pra neuro! Então, gente, continuando a nossa conversa, né? Bora falar um pouquinho sobre a diferença que tem nesses caminhos para vocês conseguirem se identificar um pouco melhor. Quando a gente se especializa, vocês sabem que nós temos 2 formas de nos especializarmos. A gente tem a pós-graduação lato sensus e a stricto sensus. Então, nós podemos fazer uma residência multiprofissional, que é a que eu faço, que dura 2 anos e a gente tem uma carga prática muito grande, é 80% prática e 20% teórica. Então, significa que sim, eu tenho aulas, mas a maior parte do tempo eu me especializo atendendo mesmo dentro dos serviços. Só que eu tenho uma pessoa que me dá suporte, que me dá apoio, que é o meu preceptor dentro do serviço. Então, quando eu entro, por exemplo, no hospital, tem o fisioterapeuta daquele setor da UTI. E ele passa a me acompanhar, a me introduzir, me explicar os assuntos, tirar minhas dúvidas, mas eu tô ali trabalhando também. Quando eu escolho fazer outro tipo de pós-graduação mais teórica, ela me permite me inserir no mercado de trabalho ao mesmo tempo. Então, eu posso ter um emprego e fazer uma especialização, uma pós-graduação que acontece no final de semana, uma vez por mês, em neuro, por exemplo. Na minha residência, eu não tenho a possibilidade de trabalhar. E aí, isso às vezes causa uns receios em algumas pessoas, no sentido de
como que a gente vai se inserir no mercado de trabalho depois, como mesmo empregado, por exemplo. E eu vejo muito que, na verdade, isso não é um problema, porque na residência, a minha própria coordenadora fala muito isso pra gente. A residência ela é o nosso espelho, ela é a nossa vitrine. Então, o que você faz dentro do serviço como residente é o que você é como profissional. E as pessoas, elas te percebem, elas te enxergam. E se você faz tudo direitinho, se você se esforça, assim como na graduação, as pessoas vão saber disso e vão aparecer oportunidades para você. Então, mesmo você sendo recém-formado, entrando na sua primeira especialização, as pessoas elas podem sim te dar oportunidades. Giovana perguntou se eu já fiz alguma pós. Não. O que acontece? Eu tô fazendo a residência, né? Eu termino agora em fevereiro de 2021. Tô no meu 2º ano. E eu passei no início do ano na pós-graduação em autismo, que abriu pela Universidade do Estado do Pará, aqui na minha cidade, gratuita. Só que por causa da pandemia ela ainda não iniciou. Nossas aulas iam ser presenciais, iam começar agora no 2º semestre, mas a gente está vendo a possibilidade de se transformar em EAD ou não. Então ainda não fiz. O que eu tive experiência foi fazer alguns módulos de pós-graduações que às vezes deixavam o módulo aberto e aí funcionava como se fosse uma espécie de curso. Então, eu consegui apenas nesse formato. Então, a gente estava falando, né, sobre a questão do recém-formado, da residência, da pós-graduação, conseguir trabalhar. É muito interessante para aquelas pessoas que fazem já trabalham de alguma forma e ao mesmo tempo fazem a graduação, elas conseguirem saber se aquele trabalho que elas estão, isso foi algo que me perguntaram muito também, né? Se valia a pena largar o emprego e fazer a residência, já que a residência é dedicação exclusiva. E eu acho que a pessoa tem que pensar muito se aquele emprego que ela quer é algo que ela quer construir a sua carreira nele, ou se na fisioterapia é onde ela quer construir a carreira. Se financeiramente ela realmente depende daquele emprego, se ela poderia soltar, né, essa oportunidade e correr atrás do seu sonho. Então, são várias coisas que a pessoa precisa levar em consideração. Vitória está perguntando se para trabalhar em hospital tem que ter pós ou dá para trabalhar assim que formado. Olha, Vitória, agora com a pandemia, muitos recém-formados conseguiram várias oportunidades em hospitais privados, em hospitais públicos, hospitais de campanha. Foi uma grande oportunidade para quem se formou agora. Tenho muitos amigos que se inseriram agora no mercado assim, dessa forma, até que eram de outras áreas, mas pela necessidade foram para a área hospitalar por causa da pandemia. Então dá sim, só que na maioria das vezes é exigido nos editais, quando tem prova, seleção, nessas vagas de emprego, que a pessoa tenha sim uma pós-graduação na área hospitalar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, respondi todas, então vou continuar. Quando a gente fala sobre mestrado, quem quer a área da docência, eu acho que a gente tem várias opções de mestrado. A gente tem o mestrado profissional e a gente tem o mestrado acadêmico. Para que a pessoa faz mestrado? O mestrado ele vai te capacitar para você ministrar aulas, para você conseguir lidar com vários tipos de metodologia e tudo. Quando a gente fala de especialização, a gente está falando de mercado de trabalho, tá bom? Mercado de trabalho mesmo, atuar como fisioterapeuta na assistência. E aí, nesse mestrado, a gente pode ficar em dúvida se a gente quer mestrado acadêmico ou se a gente quer mestrado profissional e quais são as diferenças. Uma das principais diferenças, eu estava conversando hoje até, é que no mestrado acadêmico você geralmente tem uma carga horária para estar presente, por exemplo, no laboratório que acontece a sua pesquisa. Já no mestrado profissional, você usa essa carga horária como se fosse em um estágio, então dentro de um serviço. Então a pessoa que gosta, por exemplo, da docência, mas também gosta muito da assistência, ela acaba se identificando mais com os mestrados profissionais. E o produto final do mestrado acadêmico, que geralmente é uma tese,
você vai publicar os resultados da sua pesquisa. No profissional, a gente vai estar falando de um produto. Pode ser um aplicativo, pode ser um guia, um manual. A gente já vai estar falando de um produto mesmo que possa ser usado no serviço. Elane me perguntou, em hospitais tem como fisioterapeuta atuar somente na área da neurofuncional ou acaba atuando em UTI? Não, Elane, a gente não tem como atuar apenas na neurofuncional. A gente sabe que todos os pacientes têm um pouquinho de neuro, certo? Mas a gente não tem como atender apenas pacientes neurológicos quando você está assumindo um serviço. Porque geralmente é um fisioterapeuta que assume a UTI. E aí naquela UTI vão ter diversos pacientes com o perfil do hospital. Por exemplo, no hospital que eu estou inserida, o perfil é principalmente traumato-ortopédico e neurológico, por causa que é um hospital referência em trauma. Então, geralmente é acidente de moto sem capacete, agressão física, tiro, é esse tipo de paciente. E normalmente eles acabam tendo fraturas, mas também eles acabam tendo, o traumatismo crânioencefálico, eles acabam batendo a cabeça na hora do trauma. Então, por eu ser residente, eu divido os pacientes com meu preceptor no setor, e aí ele me direciona e eu atendo apenas os neurológicos. Mas quando a gente está falando mesmo de assumir um emprego, um serviço, você vai ter que atender todos os pacientes. Para atuar no neurointensivismo após em UTI e terapia intensiva, pesa mais que uma após em neuro? A pós que solicitam no hospital normalmente é pós em terapia intensiva, não pós em neuro, tá? É diferente. Para quem quer seguir nessa área do neurointensivismo, para a gente conseguir juntar essas duas áreas, você precisaria ter uma pós em terapia intensiva, mas você precisaria dominar também a questão da neuro e procurar um serviço onde tem esse perfil de paciente. Por exemplo, o hospital que eu tô agora pela residência, ele teria esse perfil. Eu conseguiria trabalhar com neurointensivismo diretamente no dia a dia. Mas eu precisaria também saber ventilar e saber todas as particularidades de outros pacientes que podem aparecer por lá. Mas essa é uma pergunta que as pessoas têm me feito bastante. Mas não, a pós de neuro ela não vai valer nessa hora. A pós em terapia intensiva, a pós que a gente está falando aqui é aquela que acontece uma vez por mês, no final de semana. Essas pós, elas geralmente têm duração de 1 ano e meio, mas elas precisam, para o MEC reconhecer, ter pelo menos 360 horas de aula, somando tudo. A residência, que é a que eu faço, que é mais prática, que é dedicação exclusiva, dura 2 anos. Me façam mais perguntas. Então, continuando sobre o mestrado, tá? Sobre o mestrado, tem essa diferença que eu expliquei para vocês, da questão acadêmica e da questão profissional. A gente tem aulas no mestrado também, e aí a gente vai estar fazendo a nossa pesquisa durante esses 2 anos. O mestrado, ele normalmente dura 2 anos. Alguns locais, eles têm editais de mestrado para residentes, que é um mestrado que tem uma carga horária um pouquinho menor para poder se adaptar à nossa carga horária da residência, que é muito grande. Então, sempre é muito interessante estar de olho nessas oportunidades. Como funciona a opção do mestrado? Cada programa de pós tem um tipo de mestrado determinado, ou depois que entra no programa você escolhe se quer acadêmico ou profissional. O mestrado ele não está vinculado a pós. Quando você se forma, você pode optar por fazer uma pós, você pode até fazer ao mesmo tempo uma pós e o mestrado, mas são coisas diferentes. O mestrado, você vai lá, vai ver o edital da prova do mestrado, vai se inscrever, vai concorrer. Normalmente a gente concorre fazendo um pré-projeto de pesquisa, se candidata a um orientador específico que ele abre uma vaga naquela linha de pesquisa que você quer fazer. Vou dar um exemplo um pouquinho mais prático. Tem um edital agora aberto aqui na minha cidade
que é um mestrado que tem um orientador que pesquisa sobre neuro. Então, se eu quiser fazer e me candidatar para a vaga dele, eu tenho que fazer um pré-projeto em neuro na área que ele pesquisa, vou participar de todo o processo e se eu passar, ele vai me orientar. E aí eu viro mestranda, começo a participar das aulas e executar minha pesquisa. E aí, no final dos 2 anos, eu ganho o título de mestre e isso me dá a capacidade de dar aula. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ah, tá. Bia, ainda sobre essa questão, né? Você perguntou também se você escolhe se quer acadêmico ou profissional depois que você entra no programa. Não, normalmente é antes. Quando você vê o edital aberto, ele mesmo já identifica se aquele edital se trata de um mestrado profissional ou acadêmico. O Alexandre está falando aqui. Neurointensivismo é uma área extremamente recente na fisioterapia. A Sociedade Brasileira Médica de Neurointensivismo foi fundada agora em 2017. Ainda vai levar alguns anos para ser uma especialidade da físio. Concordo, Alexandre, é verdade. Mas eu acho que é uma área que a gente precisa mesmo correr atrás e dominar. Porque se não tiver fisioterapeuta capacitado para atuar no neurointensivismo, a fisioterapia não vai ser reconhecida nessa área. Obrigada, Léo. Eu que vou te contratar. Ana, você acha uma boa fazer pós em terapia intensiva e depois fazer outra área mais específica para alguma área? Deixa eu ver se eu entendi, Vitória. Eu acho que é, por exemplo, a minha situação. Eu faço residência em neuro, então uma pessoa poderia fazer residência em cardio-resp, e aí ela vai fazer uma pós-graduação em paciente cardiopata, ou então ventilação mecânica, ou então reabilitação cardiovascular. Que no meu caso eu faço uma pós em autismo, que está dentro da neuro, só que é um assunto mais específico. Eu acho que sim, vale a pena. Fabiano me perguntou se eu fiz outras provas da residência, se sim, quais. Sim, aqui na minha cidade eu fiz apenas a de neurofuncional que eu passei, mas eu cheguei a viajar para São Paulo e eu fiz a prova da USP e da Unifesp. Mas Deus sabe o que faz, né, gente? Acaba que lá todo o programa é hospitalar e, como vocês sabem, eu tô gostando muito do neurointensivismo, mas eu amo a parte ambulatorial e tendo ficado aqui na minha cidade mesmo, no programa que eu tô, eu tive a oportunidade de vivenciar os dois lados. Meu primeiro ano foi todo ambulatorial e o segundo ano foi todo hospitalar. Então, só pra gente completar a história do mestrado, a pessoa que escolhe seguir na carreira de docente e vai optar por fazer o mestrado, ela vai precisar de uma coisa que não tem como fugir, que é a questão do idioma. Ela vai precisar fazer inglês, ela precisa ser fluente no inglês. E as provas do mestrado, elas podem te pedir que você faça uma prova de inglês no processo seletivo, ou elas pedem também a prova de proeficiência de língua inglesa, que é o TOEFL. Não sei se vocês já ouviram falar, você paga, é uma prova que você faz, ela tem vários momentos. Tem um momento que te avalia na escrita, tem um momento que avalia a tua escuta, tem um momento que avalia a tua compreensão, e aí você tem uma nota, e a partir daquela nota você mostra o quanto que você é fluente em inglês e o mestrado ele te aceita ou não. Doutora Carla me perguntou: Ana, para a residência, posso me candidatar depois de 1 ano de formada? Carla, você não precisa ter 1 ano de formada para se candidatar para a residência. Eu me formei na residência em 2018. Em 2018? Isso, 2018. E no final de 2018, quando eu estava me formando, eu já fiz a prova da residência. E em 2019, no meu primeiro ano de formada, eu já entrei na residência. E em março já começou meu programa. Quando a gente fala sobre mestrado, sobre especialização, o que você vai fazer como recém-formado, não existe esse mínimo. Você pode se candidatar em todas as oportunidades, tá bom?
O que a gente tem mínimo de atuação é quando a gente fala sobre o título de especialista, que aí você já precisa ter 2 anos atuando naquela área que você quer fazer a prova para receber o título de especialista. E também, às vezes, algumas vagas de emprego, principalmente hospital, eles solicitam, sim, já alguns anos de experiência. Mas para o que a gente está falando de especialização e de mestrado, carreira acadêmica, você não precisa ter um tempo de formada. A Lana está perguntando se então ela pode fazer prova de residência mesmo estando na graduação. Sim, Alana, quando estiver no seu último ano para você se formar, você já vai fazer as provas da residência. Foi um dos motivos de eu ter me planejado durante a graduação. Eu sabia que a carreira que eu queria seguir depois de formada era a especialização. Então, eu adiantei o meu TCC para eu conseguir ficar com o meu último semestre de graduação livre apenas para estudar para a prova da residência. Ter iniciação científica na área que tem interesse, acha que ajuda a ter mais oportunidade? Com certeza, Elane, eu acho que todas as oportunidades que a gente tem durante a graduação, elas vão ser muito mais bem aproveitadas se forem na área mesmo de afinidade que você vai querer seguir depois. Todas as oportunidades praticamente que eu tive, que eu me envolvi, foi na neuro desde a graduação. Oi, Lucas, espero que estejas bem. Meu preceptor entrou aí na live. Rayane, um dos meus primeiros pacientes foi o Rildo. Bem-vindos, pessoal, boa noite. Vou continuar lendo aqui rapidinho. A Carla me conheceu no simpósio da Luanda, verdade, em São Paulo. Foi um simpósio fantástico que a gente participou. Inclusive, é muito bacana a gente falar sobre os eventos, os impactos, a influência positiva que participar de eventos eles têm na nossa carreira. Por exemplo, eu conheci a Carla, eu conheci a Luanda, participando de eventos da área de afinidade que eu tenho, que é a neuro. Então, mesmo como graduandos, participem da maior parte dos eventos que vocês puderem, que vocês tiverem acesso. Conversem com as pessoas, não tenham vergonha. Isso também é uma coisa que eu falei muito na aula sobre como planejar a sua carreira, é a gente não ter vergonha de conversar com o nosso professor. O nosso maior nicho de oportunidades na graduação e também fora da graduação, quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, é o nosso professor. Porque é ele que vai direcionar as oportunidades, ele é uma pessoa que já está inserida no mercado de trabalho, ele já conhece as pessoas da área que você quer se inserir. E se ele sabe que você é um bom aluno, que você realmente estuda aquela área, ele vai te indicar. Isso é muito importante. Foi assim que eu consegui minhas oportunidades. Residência conta muito para o currículo do mestrado? Conta muito, Fabiano. A pontuação para quem tem residência é bem grande, tá? Mas quem tem pós-graduação também pontua. Apresentação de trabalho em simpósio internacional conta pontos para a residência? Conta sim, Carla. Conta tanto internacional quanto nacional. Na maioria dos editais não existe essa diferença, tá? Mas, inclusive, isso é uma dica que eu tenho para dar para vocês. O nosso Congresso Internacional de Fisioterapia, quando a gente apresenta trabalhos nele, eles publicam numa revista, tá? Eles geram um ISSN. Então, quando você se inscreve na prova da residência, você pode utilizar a apresentação desse trabalho como publicação de artigo até. Você não precisa nem usar na categoria de apresentação de trabalho e simpósio. Giovana perguntou se eu participava da iniciação científica. Sim, eu participava. Você que é incrível, Carla. Me perguntaram como era a minha rotina de estudos para residência nesse último semestre. Nesse último semestre, como eu falei para vocês, eu adiantei meu TCC. Então, meu último semestre da graduação, eu ia para a parte de estágio obrigatório.
E da parte da tarde para noite eu conseguia ficar estudando para residência. Eu resolvia muito questão, eu tinha uma meta diária mesmo para resolver. E eu sempre procurava estudar uma matéria que eu não tinha muita afinidade junto com uma matéria que eu tinha afinidade. Assim eu conseguia render mais tempo. Porque quando eu tirava um dia para estudar, por exemplo, só cardio-resp, que era por incrível que pareça, era a matéria que eu mais tinha dificuldade na graduação, eu ficava cansada mais rápido. Parecia que eu não conseguia render tanto, então eu acabava mesclando. Eu estudava um pouquinho de cardio-resp, um pouquinho de neuro. Isso funcionou comigo, mas vocês têm que identificar como funciona o melhor para vocês, tá? Ninguém tem uma fórmula certa. Fabiano me perguntou se tendo o ISSN da revista eu posso mandar como publicação. Sim, normalmente eles pedem o ISSN ou o DOI da publicação, Fabiano. Emily falando que o sonho dela é ter um Lattes igual ao meu. Emily, o teu vai ser melhor ainda. Inclusive eu tenho que atualizar o meu agora, esse final de semana. Vou aproveitar e fazer um vídeo pra vocês sobre isso. Acho que foi o Quinta da Física que mais rendeu até hoje. Foi como preencher o Lattes. Nada. Então tá, vou só pra gente concluir. Deixa eu ver que horas são. 9 horas já. Gente, eu já falei tanto assim. Já falei por meia hora. Deixa eu só responder essa pergunta aqui antes da gente continuar sobre mestrado, tá? E doutorado. Ana, o que você sente sobre a relação de fisioterapia versus salário? Vitória, eu acho que a gente ainda tem muito o que conquistar. Infelizmente, não é uma das profissões que a maioria das oportunidades tem um salário justo para aquilo que a gente faz, para o impacto que a gente tem dentro dos serviços. Mas eu acho que depende muito da gente começar a se impor, tá? E também da gente ver todas as oportunidades que a gente vai aceitar ou não. A gente sabe que existem várias oportunidades aí que o salário ele não é justo, mas algumas pessoas se submetem. E enquanto a gente estiver assim, a gente não vai conseguir valorizar a nossa profissão. Ô, gente, muito obrigada. O de vocês vai ser melhor, vocês já estão aqui. Isso daqui já é um diferencial. Eu queria ter tido isso na minha graduação. Inclusive, eu acho que o Quinta da Física ele acontece muito porque eu queria muito ter alguém que me falasse essa parte mais prática, que compartilhasse isso comigo. Infelizmente, a gente tem muita gente que compartilha conhecimento técnico, mas pouca gente desmitifica algumas coisas da prática mesmo, né? Quais materiais você usava para estudar? Comprava livros com questões ou pegava questões da internet? Bia, eu fazia tudo. Tudo, porque tem uma hora que você já não consegue mais encontrar questões. Então, eu comprei um livro, tá por aqui, depois eu posso postar pra ti. Eu já postei algumas vezes nos meus destaques do Instagram um livro de questões que eu comprei, eu gostei muito. Eu acho que a gente tem que fazer de tudo. Tem muito material gratuito. Antes de você pensar em comprar, a gente consegue bastante coisa na internet. Gente, então eu vou continuar, tá? Respondi muito sobre a residência agora. Vocês adoram saber sempre sobre a residência, eu adoro falar. Mas só pra gente concluir e não se perder aqui. Então, depois que a gente faz o mestrado, escolhe se a gente vai querer acadêmico, se a gente vai querer profissional, qual vai ser nossa linha de pesquisa, e a gente completa essa fase, a gente ainda vai poder continuar se especializando cada vez mais. E aí a gente tem o doutorado e o pós-doutorado. Só que o doutorado e o pós-doutorado, eles já vão ter uma finalidade maior envolvida com a pesquisa. Então é quando você quer ser referência em uma área específica, você pesquisa mais ainda sobre ela. Por exemplo, eu poderia fazer um mestrado em educação, mas o meu doutorado eu já poderia fazer em Parkinson, meu pós-doutorado eu poderia fazer em Parkinson. Então já tem mais a ver, assim, você escolhe mais com o intuito do que você realmente quer se aprofundar. De mestrado, doutorado, vocês têm alguma dúvida? O mestrado, como eu falei, ele tem duração de 2 anos.
o doutorado ele tem uma duração de 4 anos e o pós-doutorado ele tem duração de 1 a 2 anos, mais ou menos. Vai depender mais do edital e da sua própria pesquisa. Ah, gente, ainda tem uma coisa muito legal para eu comentar sobre isso, que é o doutorado direto. Algumas pessoas, é um pouquinho mais raro, mas algumas pessoas, elas já têm uma grande experiência com a questão da iniciação científica. Em alguns editais, às vezes, eles abrem a oportunidade de você se candidatar direto para o doutorado. Você não faz o mestrado e você entra direto no doutorado. É o doutorado direto. Mas ele é um pouquinho mais raro, assim, na prática. Eu não consegui ainda visualizar ele. Não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre isso. Lucas está me perguntando qual é a área que eu pretendo seguir após eu terminar minha residência. O Lucas não pode me fazer essa pergunta porque ele é meu preceptor. Ele é a pessoa mais engajada em me trazer para terapia intensiva. E eu gosto, ele sabe. Mas agora, quando eu terminar a residência, se eu conseguir, eu pretendo primeiro correr atrás do meu mestrado. E aí, como com o mestrado a gente consegue trabalhar, vou ver que oportunidade vai aparecer, né? Se vai aparecer na terapia intensiva ou na neuro. Hoje em dia eu gosto muito das duas e aceitaria as duas. Se eu penso seguir a área acadêmica, já consigo ver você em sala de aula. Sim, Fabiano, eu gosto muito. Inclusive, outro relato que eu tenho pra vocês, eu nunca imaginei que eu queria ser professora. Nunca imaginei. Só que durante a graduação eu acabei me candidatando pra monitoria. E na monitoria eu descobri que eu adorava e que eu acho que eu tenho um pouquinho de jeito pra isso, assim, eu tenho paciência, eu gosto de montar aula, eu gosto de fazer revisão. Vamos ler aqui. Oi, Ana, sou funcionária pública, agente de saúde, faço graduação em fisioterapia. É verdade, se a pessoa tem interesse em fazer residência, deve entregar o serviço onde já é efetivado? Sim, Graziela, a gente conversou logo no início da live sobre isso. Quando a gente fala sobre programa de residência multiprofissional, a dedicação é exclusiva. Você tem uma carga horária muito grande. Por exemplo, eu fico no meu serviço de 7 às 7. São 12 horas todo o dia. Então, por causa disso, a gente não consegue trabalhar. A gente também não consegue trabalhar porque a gente recebe uma bolsa do governo. O governo, ele paga uma bolsa para o residente de 3 mil e pouquinho, mas com os descontos dos impostos, a gente recebe, na verdade, 2.964. Durante esses 2 anos, todo mês a gente recebe esse valor. Então, você precisaria saber se é viável para você, qual é o seu objetivo, o que você quer mesmo fazer da sua carreira. Mas também tem a opção da pós-graduação mais teórica, que só acontece uma vez no final de semana por mês, e aí você consegue continuar trabalhando. Como tem sido a minha experiência ou contato com a equipe multi no acompanhamento dos pacientes na residência? Emily, tem sido fantástico. Eu descobri que eu amo a fonoaudiologia. Sou muito fã deles, muito fã mesmo. Queria que o pessoal tivesse online, mas pelo menos eu não vi o pessoal entrando aí. Mas Letícia, Wilson, Gabriel, Elder, virei muito fã deles. Eles têm uma atuação incrível e a gente tem um contato muito próximo. Principalmente os residentes lá no hospital, a gente consegue atuar muito junto na prática. De terapia ocupacional, enfermagem, fonoaudiologia, a gente atua bastante juntos. É muito bacana mesmo. Na graduação a gente acaba não tendo essas oportunidades, né? A gente atua muito separado, a gente atua só entre físios, acadêmicos de físio, mas quando você vai para residência, você consegue realmente atender junto com uma equipe multi. De nada, Graziela. Se depois você precisar de mais dúvidas sobre esse assunto, você pode me mandar mensagem. Sim, é muito legal, Emily, eu gosto muito. Inclusive, eu adoro quando a gente atende juntos, a gente consegue atender juntos na UTI, na enfermaria, na clínica, a gente consegue atender todo mundo junto.
Gente, já tem 40 minutos aqui de live. Já vou começar a encerrar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar. Para concluir, né, todas essas opções que a gente tem, eu acho que o principal que a gente conversou aqui desde o início é a gente saber identificar a nossa personalidade, o nosso objetivo, o que a gente vai querer seguir mesmo como carreira, saber quais são os caminhos que a gente tem e qual é o caminho que a gente se identifica mais. Se vai ser docência, se vai ser especialização, se a gente já quer trabalhar, se a gente já trabalha, tem que levar em consideração tudo isso. Mas não tenham medo, recém-formados ou não, tem oportunidade para todo mundo, basta mesmo a gente ter o nosso objetivo, fazer as pessoas saberem que a gente tem um objetivo e que a gente faz o nosso trabalho direitinho, que a gente é esforçado. Isso é o mais importante de todos, se a gente quer construir uma carreira na área que a gente gosta. Como é o trabalho de emergência na FISI? Sou muito curiosa. Olha, Vitória, esse seria o tema de hoje se carreira não tivesse ganhado na enquete. Lucas, meu preceptor, estava torcendo muito por essa enquete, ele queria que eu contasse para vocês. Mas quinta-feira que vem eu vou soltar um vídeo falando sobre a minha experiência essa semana, que foi fogo no parquinho lá na emergência. Vou contar tudo pra vocês como foi na prática e o que o fisioterapeuta ele tinha que fazer na hora da emergência, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida sobre carreira? Olha a Clara, minha duplinha desde a graduação. E agora na residência a gente também atua juntos. Isso é muito legal também. Na residência a gente tem contato com residentes de outros programas. A residência da Clara, ela é lá no hospital mesmo, é de urgência e emergência. A minha é de neurofuncional e a gente atua em vários serviços. Então é diferente, mas nesse momento a gente se encontrou e a gente consegue atuar juntas. Oi, Bia, tô te vendo. Então, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, vamos concluir aqui. Agradeço muito todos que vocês ficaram aqui comigo até o final. Já é emergencista. Pois é, né? Vocês estão fazendo de tudo e eu tô cedendo. Vamos ver no que vai dar. Foi a minha primeira live que eu fiz sozinha. Pensei até que ia demorar o tempo pra passar, mas eu acho que eu já falei foi muito, né? Olha, quando a Fiji entrou, a melhor palestrante. Quem dera. Olha, próximos eventos me chamam. Eu amei demais participar com vocês. Muito obrigada, gente. Ai, que lindo. Tô adorando ver vocês aqui. Lana, Márcia, minha irmã, que eu obriguei. Vocês nem sabem, mas eu obriguei ela. Falei que ela tinha que estar aqui comigo. Fabiano falou, faz uma live com a Clara. Clara, próxima live é contigo. Bora falar sobre residência em urgência e emergência. O pessoal tá gostando muito, hein? Obrigada, gente. Boa noite. Então é isso, gente. Carreira, não tenham medo mesmo. É se fazer conhecido, é estudar muito pra gente fazer nosso trabalho direito. Fazer a fisioterapia ser reconhecida, conquistar nossas oportunidades sem medo, recém-formado ou não. Obrigada. Eu vou deixar a live salva pra vocês, tá bom? Tinham me perguntado aqui mais cedo se eu ia deixar, esqueci de falar. Vai ficar salva sim. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Vou estar por aqui ainda. Tchau!